somente crê. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por mais uma vez nos ter dado esta noite, Pai querido, para vir e de adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, orar ao Senhor nesta noite. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa nossos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor esteja no coração de cada um, Pai, confirmando a tua presença, abrindo o nosso entendimento cada vez mais na tua palavra. Abençoe, Senhor. Abençoe nossos irmãos e irmãs com a tua presença, e que a graça do Senhor possa iluminar o nosso espírito, nosso coração, nossa alma, com a porção da tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 22. Eu quero dar continuidade ao assunto que nós tivemos aqui no domingo de Santa Ceia, sobre os falsos ungidos, né? Os falsos ungidos. Atos 9, versículo 22. Nós observamos que os falsos ungidos aparecem depois que o verdadeiro Cristo se manifesta. Atos 9, 22. Saulo, porém, preste bem atenção nisso aqui. Vamos pegar aqui o 19. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Agora, Atos 18. Presta atenção que ele provava que ele era o Cristo. Presta atenção nisso, nesses detalhes. Atos 18, versículo 5. Vamos pegar o versículo 4. Atos 18, 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Amém? Que Jesus era o ungido. Amém? Senhor nosso Deus, aqui está a tua palavra. Nos ajude nesse instante, porque somos necessitados da compreensão divina. Porque as pessoas hoje, Pai, estão fazendo uma confusão terrível sobre esta aparição do Senhor Jesus Cristo, manifestada através da visitação de 7 anjos que formaram o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo, através da cobertura do seu cabelo, que eram as asas desses 7 anjos. E então muitos, ó Pai, estão confundidos
com esta aparição. Então, o Senhor tem nos dado graça para ter um entendimento melhor esclarecido sobre esse assunto. Abençoa, Pai querido, nossos corações e que a graça do Senhor esteja em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Agora, vamos focalizar aqui nosso assunto, como nós falamos aqui na semana, no domingo, sobre os falsos cristos que aparecem depois que o verdadeiro Cristo surge manifestado em um ministério, cujo cumprimento foi Apocalipse 10, o anjo forte de Apocalipse capítulo 10, versículo 1, no qual o próprio irmão Branham diz na mensagem: Senhores, é este o tempo. 311 diz que aquele anjo forte de Apocalipse 10, 1 era o Cristo. Amém. Nós sabemos que Cristo é o ungido. Amém? Nós encontramos que Deus deu ao irmão Branham aquela comissão da qual foi dada a Moisés ao ir ao Egito para poder tirar o povo que estava preso naquela grande organização chamada Egito. Observe que quando Moisés desceu ao Egito, Deus equipou Moisés com aqueles 2 sinais maravilhosos, dizendo que se eles não crescem no primeiro sinal, eles deveriam crer no segundo. E no entanto, Moisés, quando desceu ao Egito, o povo de Deus estava preso naquela organização, naquela grande organização. E no entanto, quando Deus deu ao irmão Branham aquela comissão, na qual deu a Moisés, foi quando Deus chamou o nosso irmão Branham, profeta para esta era, para ir adiante dos pentecostais, manifestando os mesmos sinais que havia sido dado a Moisés, para provar ao povo do Egito que Deus estava visitando eles. Porque se Moisés chega lá sem nenhum sinal, podia ser qualquer um que estaria falando em nome de Deus. Os irmãos entendendo? Mas quando ele chegou com o sinal de que Deus havia chamado, com o sinal de que Deus havia vindicado, provado ser ele o mensageiro que tiraria o povo de Israel do jugo da denominação, do jugo do Egito, então o povo israelita que estava lá preso naquele sistema, agradeceu a Deus, oraram a Deus em agradecimento, cantavam, porque eles perceberam que a promessa de Deus havia se cumprido, quando Deus havia prometido para Abraão que sua semente permaneceria em terra estranha, mas que Deus os visitaria. Amém? E quando Moisés apareceu com aqueles sinais, então eles viram que Deus havia visitado. Agora, nós observamos que quando Moisés apareceu no Egito com aqueles sinais, ele encontrou uma forte resistência através dos homens de Faraó, Janes e Jambres. Janes e Jambres, eles apareceram
diante de Moisés, fazendo os mesmos sinais que Moisés estava fazendo. Observe que a igreja agradeceu por Deus ter visitado eles. Mas ao visitá-los com aqueles sinais que Moisés fez, observe que Janes e Jambres logo aparece fazendo os mesmos sinais. Então, quando Deus levantou William Marion Branham para ser enviado entre o povo pentecostal, na era pentecostal, com os mesmos sinais, os pentecostais também faziam os mesmos. E por fazer os mesmos, eles resistiram à verdade. Amém, irmão? Porque diziam, nós também temos dons. Nós também operamos os dons. Aqui também falamos em línguas. Aqui também oramos pelos enfermos. Aqui também expulsamos os demônios. Aqui também fazemos isso e fazemos aquilo outro. E por eles estarem operando quase identicamente, eles resistiram o seu mensageiro, a era pentecostal, por causa dos dons. Os irmãos entenderam, irmãos? Agora vejamos o que Deus fez com o profeta quando ele enviou os pentecostais. 2 sinais. Janes e Jambres apareceram fazendo os mesmos sinais e resistiram a Moisés. Agora, Janes e Jambres não entra naquele grupo de Mateus 24, 24. Mateus 24, 24 diz, falsos profetas. Janes e Jambres só faziam sinais. Janes e Jambres só fazia sinais, só dons, ensinava nada. Então Janes e Jambres não entra naquele grupo de Mateus 24, 24. Quando o Cristo, o verdadeiro ungido, aparecesse no nosso meio, com a revelação do Filho do Homem, esses Janes e Jambres, operadores de sinais, nos quais resistiram a Moisés na sua primeira e segunda etapa, Janes e Jambres não entra no grupo de Mateus 24, 24, onde surgiria falsos cristos e falsos profetas, porque Janes e Jambres não ensinou nada, só fez sinais. Mas o grupo de Mateus 24, 24, além de ter ungidos falsos cristos, também tem pregadores, falsos profetas, falsos ensinadores, que se possível fora, enganaria o próprio eleito. E quando Janes e Jambres fez aqueles sinais diante de Moisés, Arão não se ficou preocupado nem um pouquinho. Arão não ficou enganado nem um pouquinho. O povo de Israel não ficou enganado nem um pouquinho. Mas quando esses falsos cristos, falsos profetas surgem depois do verdadeiro Cristo manifestado e descido diante de nós, numa aparição, descendo para ungir um ministério que já estava na terra, então falsos profetas e falsos cristos aparecem logo após essa descida, esta unção, este ministério que está envolto no mistério. Amém, irmãos? Então observe bem, sinais que são feitos na denominação, línguas, dons, curas, profecias, manifestações do Espírito, não enganaria, se possível, o eleito. Não enganaria, se possível, o eleito. Na hora que Moisés lançou a vara, transformou em serpente, Janes e Jambres, nós também faz igual, lançou a vara, isso é sinais. Arão ficou de braço cruzado. Não se importou, porque Arão sabia que Deus estava no mensageiro. E então Arão só esperou um pouquinho. Quando a vara de Arão, de Moisés, tinha se tornado serpente, a serpente de Moisés então começou a engolir as 2 serpentes que as Janes e Jambres também fizeram transformar. O que aconteceu? A palavra de Deus prevaleceu. Amém, irmãos? A palavra de Deus prevaleceu e provou que ele era o ungido. Então observe bem que sinais que são feitos na denominação, línguas, dons, curas, profecias, manifestações do Espírito, não enganaria, se possível, um eleito. Mas em Mateus 24, 24,
fala de falsos profetas, falsos pregadores, falsos ungidos. Na mensagem Festa das Trombetas, parágrafo 164, o profeta para esta era diz o seguinte: veja, quero que vocês observem, estes milhões de demônios que foram soltos no espírito eclesiástico, no espírito anticristo, estão soltos sobre ambos, trazendo-os ao matadouro, exatamente como eles fizeram com os outros, na hora para chamar a noiva. Porém, eles são soltos na igreja eclesiástica. O espírito solto sobre o quê? Não sobre as denominações, sobre a noiva. Os irmãos entendendo? Sobre a noiva. Aí no parágrafo 169, Festa das Trombetas, diz: observe o despreendimento desse espírito eclesiástico. Agora, 20 anos mais tarde, após aquela guerra, a Segunda Guerra Mundial, 1945, após a Segunda Guerra Mundial, nós vemos o despreendimento do espírito eclesiástico sobre o quê? Sobre o sétimo selo. E quem é o sétimo selo? O sétimo selo é Cristo. Amém, irmãos? O sétimo selo é Cristo. Então você observa que o irmão Brana diz o seguinte: o sétimo selo é Cristo. Festa das Trombetas, parágrafo 229, o profeta irmão Brana diz, 229, isso mesmo. Veja, olha o que ele diz: eu quero dizer uma coisa, concluindo agora, não perca isso. Quão impressionante do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Amém, irmãos? Se o profeta diz, senhores, este o tempo, 311, que o anjo forte de Apocalipse 10, 1 é Cristo, e o irmão Brana disse que Apocalipse 10, 1 é o sétimo selo, olha aonde esses espíritos estão tentando entrar. Olha aonde eles estão tentando. Porque se o sétimo selo é Cristo, é o ungido, então esses falsos espíritos seriam tão próximo ao verdadeiro Espírito, que se possível fora, enganaria o próprio escolhido. Agora, observe, Cristo, a palavra Cristo quer dizer unção. Agora eu quero perguntar, quando é que Jesus se tornou Cristo? Presta atenção para vocês verem. A Bíblia diz que ele tinha nascido o Cristo. Mas qual é o sinal que ele faz com um bebê? Qual é o sinal que ele faz com 5 anos? Qual é o sinal que ele faz com 10 anos de idade? Qual é o sinal que ele faz com 15 anos de idade? Não havia sinal de Cristo. E quando o anjo visita Maria e diz, ponha o nome dele de Jesus, não disse para pôr o nome dele de Cristo. Porque Cristo é o ungido. Cristo é o Messias. Amém, irmãos? Então observe bem, quando é que Jesus, o corpo, a carne, o homem que recebeu o nome Jesus, quando é que este homem, Jesus, se torna o Cristo? Então você observa bem, que quando ele nasce, põe-lhe o nome de Jesus, mas quando ele se torna o Cristo? Agora observe, que quando o ministério de Cristo, não de Jesus, não o ministério de Jesus, o ministério de Cristo, amém, irmãos? Amém. Não o ministério de Jesus, o ministério de Cristo. Quem é Cristo? Cristo é o Espírito Santo. Quem é Cristo? Cristo é o ungido, amém, irmãos? Então, quando é que Jesus, o que nasceu, o que cresceu, o que envelheceu, o que chegou com 30 anos de idade, quando é que ele se tornou o Cristo? Então você observa, para ser Cristo, tinha que manifestar as obras do Messias. Para ser Cristo, tinha que ter olhos dos cegos abertos. Para ser Cristo, tinha que ter ouvidos dos surdos abertos. Para ser Cristo, tinha que ter morto ressuscitando. Para ser Cristo, tinha que ter pessoas sendo curadas.
Para ser Cristo tinha que ter manifestação. Então você observa que lá em Isaías 61, versículo 1 ao 2, estava escrito: eis que o Espírito do Senhor é sobre mim. Amém, irmãos? É sobre Jesus. Quem está entendendo? Eis que o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar. Presta atenção que quando ele entra no Rio Jordão, e então é batizado por João Batista, então João Batista diz: eu que careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus disse: João, deixa por hora, vamos cumprir o que diz a justiça e a lei, vamos cumprir o que está na lei, vamos cumprir, porque quando nós cumprimos a lei, fazemos justiça. Então quando João permitiu, então quando João viu o céu se abrir, e então o Espírito de Deus descer sobre ele na forma, não que a pomba seja o Espírito Santo, mas na forma do Espírito Santo, desceu sobre ele. E quando ele saiu da água, ali ele já estava se tornando o Cristo. Ali estava começando o ministério da palavra do Filho do Homem. Ali estava começando o ministério dos 3 anos e meio. Ali estava começando o ministério do Filho do Homem. Amém, irmãos? Ele foi direto para o deserto para ser tentado por Satanás. E ficou 40 dias e 40 noites. E quando ele voltou, depois de ser tentado, provado por Satanás, ele começou então curando os enfermos, pregando a palavra, abrindo os olhos dos cegos. Amém, irmãos? Então Cristo estava aqui. Amém, irmãos? Cristo estava aqui. Você diz: pastor, o senhor quer dizer então que Cristo estava aqui? Mas e Jesus? Jesus e Cristo não é a mesma pessoa? É, só que Deus trabalha a dispensação. Amém, irmãos? Deus trabalha com os seus títulos. Ele nasceu com o nome dele de Jesus, mas ele ainda não era o Cristo. Porque o Cristo é o ungido, o Cristo é o Messias, o Cristo era aquele que seria ungido. Amém, irmãos? Então você observa bem. Vamos pegar São João. Vamos pegar São João capítulo 4, versículo 25. São João 4, versículo 25. Olha, isso é interessante. Eu estava conversando hoje com um pastor, amigo meu, e nós estávamos falando de detalhes ricos sobre isso aqui. E isso vem no momento, vem na hora, e a gente não pode ficar quieto, porque é um fresco, é frescor de Deus. Amém, irmãos? São João 4, olha só. São João 4, versículo 25. Olha o que está escrito. A mulher disse, a samaritana, disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Agora, quando Jesus, a pessoa, Jesus apareceu, estou com sede, quero água. Jesus, a pessoa. Então, quando Jesus começou a trabalhar no espírito daquela mulher, começou a discernir, porque esse é o ministério do Filho do Homem. Amém, irmãos? Começou a discernir os pensamentos que estavam nela, discernir os segredos que estavam no seu coração. Jesus pediu água, ela disse: o poço é fundo, não dá para me pegar. Ele disse: vai lá e busca teu marido. Ela disse: não tenho marido. Jesus disse: tu disseste a verdade, porque tiveste 5, e o último que você está não é teu. E quando ela viu aquilo, ela parou, ela tomou um choque. Ela disse: mas como você pode me conhecer? Em outras palavras, como esse homem conhece a minha vida? Como? Aí ela disse: é prometido de que quando o Messias, amém, irmãos? Amém. Ela não falou: é prometido que quando Jesus aparecer. Não! Ela falou: quando o Cristo, amém, irmãos? Amém. Quando o Cristo aparecesse, faria isto que tu está fazendo. Amém, irmãos? Amém. Ela não quis nem saber qual era o nome dele. Não quis nem saber qual é o seu nome. Não quis nem saber. Mas ela viu o sinal do Cristo. Amém, irmão? Então observe mesmo.
até aos 30 anos de idade, ele era Jesus. Jesus para cá, Jesus para lá, Jesus está na hora do almoço, Jesus está na hora da janta, Jesus vem fazer a cadeira aqui, Jesus, eu estou com a encomenda de uma mesa, Jesus, eu estou com a encomenda de um tamborete, Jesus, eu estou com a encomenda com um banco, Jesus. Amém, irmãos? Até os 30 anos ele é Jesus. Mas quando aquele Espírito Santo desce nele no Rio Jordão, ele deixa de ser apenas um simples homem. Amém, irmãos? Deixa de ser um simples homem e então se tornou o Cristo. Agora, ninguém vê a unção, ninguém vê o Espírito Santo, ninguém vê a unção. Você pode dizer assim, pastor está ungido, você vê a unção? Você vê a unção? Aí está o mistério, amém, irmão? Aí está o mistério. Porque quando Cristo desce do céu, Apocalipse 10:1, aí vem o profeta, diz 152, qual é a atração sobre a montanha. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia, porém, já está cumprido, amém, irmãos? Porque quando Cristo desce do céu, Cristo é unção, Cristo é ungido, desceu para ungir o ministério, porém ninguém vê a unção, amém, irmãos? Ninguém vê a unção, vê os atos da unção, vê a manifestação dos atos dessa unção, por isso que é o segredo, amém, irmãos? Então observe que até 30 anos de idade ele era Jesus, mas o ministério de Cristo, veja, Jesus não tinha ministério de 30 anos. O ministério de Cristo é que é 3 anos e meio. O ministério de Cristo é 3 anos e meio. Amém, irmãos? Vejam bem. Vamos pegar outra coisa? Mateus 16. Glória a Deus. Versículo 16. Olha o que está escrito. Mateus 16. Olha o que Pedro diz. Pedro já viu tudo. Pedro já viu cego sendo curado. Pedro já viu mudo sendo curado. Pedro já viu morto sendo ressuscitado. Pedro já viu as ondas do mar se acalmar. Pedro já viu aqueles demônios sair daquele demônio de Gadara. Pedro viu a água transformar em vinho. Pedro viu os pães ser multiplicados. Pedro viu o peixe ser multiplicado. Pedro viu tudo isso. Amém, irmãos? Agora observe isso, Mateus 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és Jesus. Amém? Pedro aqui já está tratando ele Pedro aqui já está tratando Jesus do seu ministério de Cristo. Pedro aqui já está tratando Jesus dos 3 anos e meio de manifestação. Pedro não diz, tu és Jesus. Pedro diz, tu és o ungido. Amém, irmãos? Tu és o Cristo. E para Pedro dizer que ele era isso, Pedro deveria ter visto muita coisa. Amém, irmãos? Pedro já deveria ter visto muitas coisas. E para dizer, tu és o Cristo, aí sim ele diz, o Filho do Deus vivo. Amém? Então observe bem até o 20. Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. 20. Então, olha o que Jesus disse. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus. Amém, irmão? Então mandou a seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era não Jesus, porque todo mundo conhecia por Jesus. Quem está entendendo, irmãos? Olha bem isso aqui. Observe bem. Mateus 24. Vamos pegar aqui. Mateus 24, versículo 23. Está escrito assim. Presta atenção.
no dia em que o Filho do Homem se manifestar, no dia em que Apocalipse 10:1 surge. O anjo forte de Apocalipse 10:1 é Cristo. Amém, irmãos? É Cristo. O próprio profeta diz: Senhores, este é o tempo. 311. Este anjo de Apocalipse 10:1 é Cristo. Olha o que Jesus disse em Mateus 24, na nossa era, no nosso tempo. Então, se alguém vos disser, eis que Jesus, é assim que é escrito? Está falando Cristo. Eis que o Cristo está aqui ou acolá, não deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível forem, enganaria o próprio eleito. Eis que eu vos tenho predito. Olha o 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não lhe deis crédito. Então Jesus está falando de quem? Está falando de Cristo. Amém? Ou ungido. Não de Jesus, a pessoa física, que nós vamos encontrar com ele nos ares. Não, e tem gente aí fora interpretando que a nuvem é Jesus no sentido de levar a noiva no arrebatamento. É errado. As pessoas estão falando, se a nuvem é Jesus para levar a noiva no arrebatamento, se aquela nuvem já é a vinda para o rapto, cadê o corpo físico? Cadê o corpo físico? Porque quando Jesus vier nos ares, vem Jesus mesmo. Amém, irmãos? Vem Jesus mesmo, a pessoa física no corpo glorificado. Mas quando ele desce em Apocalipse 10:1, Jesus o corpo não, Jesus ungido. Amém, irmãos? Cristo, a unção. Por isso que é um segredo. A aparição de Cristo é aqui, descendo em uma unção. Cristo desce e unge um ministério. Amém, irmãos? Ninguém vê a unção. Na hora que João Batista estava batizando Jesus, o céu se abriu. Estava todo mundo na beira do rio. Quem viu aquilo? Só João. Porque Deus permitiu que João visse ele descer na forma de pomba, mas não era pomba. E todo mundo que estava no rio, era como se fosse uma coisa normal, porque ninguém vê a unção. Ninguém vê a unção. Amém, irmãos? E quando Apocalipse 10:1 é Cristo, ninguém vê isso. É um mistério. E ele é revelado para mim e para você. Amém, irmão? Aleluia. Olha o versículo 5 de São Mateus 24. Olha o versículo 5, para vocês verem. Jesus disse em versículo 4, de São Mateus 24. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém? Preste atenção para vocês verem aqui a coisa. Eles sabiam que quando Cristo viesse, era para fazer sinais. Preste atenção, era para fazer sinais. Que quando o Messias aparecesse, era para fazer sinais. Que quando Cristo ou ungido aparecesse, era para fazer sinais. Eles criam nisso. Observe São João. Pega para vocês verem. São João capítulo 7, versículo 27. Observe para vocês verem que eles criam nisso. Eles criam que quando o Messias aparecesse, era para fazer sinais. São João 7, versículo 27 e 20 e 31. Observe. São João 7, 27. Olha o que eles dizem. Todavia, não vamos pegar o 25. Vamos pegar o 25. São João 7, 25. Então, alguns dos de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar? Olha, 26, ele aí está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Olha só, não coloca em nenhum momento o nome de Jesus, amém, irmãos?
Em nenhum momento o nome Jesus, porque esse é o nome dado entre os homens. 27. Todavia, bem sabemos de onde este é, ou seja, sabemos que ele é de Nazaré, sabemos que ele nasceu em Nazaré, sabemos que o seu nascimento foi um pouco duvidoso, porque a mãe dele estava prometida a José, e então ela se achou grávida antes que José casasse com Maria. Então houve um problema, houve um nascimento meio duvidoso. Sabemos que ele é de Nazaré, sabemos que ele trabalhava na carpintaria, sabemos que o nascimento dele foi duvidoso, sabemos de onde ele é. Versículo 27. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde é. Oh, meu Deus, irmãos, estão entendendo, irmãos? Olha só que situação. Aí no versículo 28 diz: clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, nem Jesus aparece aqui. Cadê o nome de Jesus aparece? Quando o Cristo vier, o ungido, fará ainda mais sinais do que este tem feito. Quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito. Os irmãos entendendo, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Olha na mensagem Abraão restaurado. Abraão restaurado, 157. Olha para vocês verem, Abraão restaurado, 157. Olha, irmão, o anjo do Senhor está aqui esta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre, porque ele é eterno. Ele simplesmente é real. A coisa é, o povo não o conhece e não reconhece. E quando ele realmente vier, eles dirão: bem, muito bem, eu suponho, parece correto. Eu acho que está certo. Ô irmão, se cada palavra naquela Bíblia não for verdade, ela não é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus se não é, mas é. Amém, irmãos? Se Deus confirma sua palavra, então é verdade. Deus guarda a sua palavra. Não crê você nisso? 158. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu digo isso no nome do Senhor. Acham que ele está? Pergunta. Acham vocês que ele está? Agora, ele pode usar a minha carne do mesmo modo que ele poderia criar uma, porque de qualquer forma foi ele quem me fez. Ele poderia usar a sua carne, ele te criou e te fez. Você acha isso? Agora, se você simplesmente abrir seu coração e tirar a si mesmo do caminho, ele entrará, pode te usar. Ele é o mesmo Deus, ele dá os mesmos sinais. Amém? Crê você nisso? Olhe para ele, não olhe para mim, olhe para ele. Deixe-me virar as minhas costas para eu provar. Amém, irmão? Deixa eu virar as minhas costas, porque ele disse que estaria de costas nesse dia. Amém, irmão? Para provar que ele é, não que o William Branham é, mas que ele é. Amém, irmão? Então o profeta diz: deixa eu me virar as minhas costas. Ore por algo errado que você tem. É um desafio que eu lanço aqui. Ele fica de costas para a audiência. Amém, irmãos? Senhor, aqui está um homem diante de mim, aqui está ele de pé, deixe-me ver agora onde ele está. Ele assentado bem ali atrás, a gravata aberta na frente, com um terno leve, cabelo ralo em cima, sofrendo com um problema no coração. O homem com um terno de aspecto cinza, assentado aqui, olhando bem para mim. Você estava orando, não estava? Deixe-me tocar. Amém, irmão? Ele ficou de costas para o povo e disse: esse homem com isso, gravata aberta, isso tudo. Ele estava de costas, fazendo o mesmo sinal que Elohim estava de costas na tenda de Abraão, vendo os segredos do coração de Sara. Amém, irmão?
Aleluia. E as pessoas fazendo uma confusão com essa nuvem que vocês estão vendo ali atrás, ali na parede, olha lá, ó. Pessoas fazendo uma confusão com aquela nuvem. E não entende a vinda dele aqui. A descida do anjo forte, que é Cristo ungindo um ministério. Amém, irmão? Aleluia. Observe isso aqui. A era de Laodiceia. Parágrafo 41. Vamos fazer aqui no 40. Laodiceia 40. Tradução Goiânia. Quero fazer mais uma comparação entre o profeta mensageiro de Laodiceia e João, o profeta mensageiro que anunciou a primeira vinda de Jesus. O povo em seu tempo confundiu Jesus com o Messias. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Ele nem sabia quem era Jesus. Ele nem sabia quem era Jesus. Quem negociou, irmãos? Ele nem sabia quem era Jesus. Um homem com o nome de Jesus. Ele nem sabia. Irmão, isso aqui é profundo. Ele entendeu, irmão? Ele nem sabia que havia um homem na terra com o nome de Jesus. Nem sabia. E no entanto confessa que não é o Cristo. Oh meu Deus, se as pessoas vissem isso. 41. Agora este profeta mensageiro do último dia terá tal grau de poder entre o Senhor, que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Haverá um espírito no mundo no tempo do fim, que enganará muitos e fará com que creiam nisto. Presta atenção no que eu vou dizer. Pegaram a carne, o homem que tem o nome de William Branham, e então o confundiram sendo ele Jesus. A carne não era Jesus, a unção que estava dentro era Cristo. Amém? Agora observe. Então, se alguns lhe disser: eis que o Cristo está aqui, por que não diz Jesus? Porque não é essa dispensação, irmãos. É Cristo, amém, irmãos? É Cristo a unção, ungido. Eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até o escolhido. Eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Veja, Mateus 24, 23, 26. Mas não vá você crer nisto. Ele não é Jesus Cristo. Falando dele mesmo. Ele não é Jesus Cristo. Falando do mensageiro. Amém, irmãos? Ele não é o Filho de Deus. Ele é um dos irmãos. Um profeta. Um mensageiro. Um servo de Deus. Ele não necessita de nenhuma honra maior do que recebeu João Batista, quando foi a voz que clamou: eu não sou ele, porém ele vem após mim. Amém? Antes de concluir esta parte que tem que ver com o mensageiro, a era de Laodiceia, devemos considerar seriamente dois pensamentos. Em primeiro lugar, esta era terá um só profeta mensageiro. Apocalipse 10, 7. Quando ele, singular, começar a tocar, nunca tem havido uma era em que Deus haja mandado a seu povo dois profetas maiores ao mesmo tempo. Agora observe a mensagem O Rapto. A mensagem O Rapto. Para vocês verem, O Rapto 89. Presta atenção. Vamos pegar o 152, que é melhor. É o 132. 132? Ou é 122? Não, é o 89, isso mesmo. 89, vamos pegar o 89. Está escrito assim, presta atenção. Veja. Agora é o tempo de aderezar as lamparinas. É o tempo do capítulo 4 de Malaquias. É o tempo de Lucas 17:30. E todas as demais profecias que vemos perfeitamente colocadas nas escrituras para este dia. E as vemos claramente.
Não há maneira de, e vendo as coisas sucederem, aí, meu precioso irmão e irmã, e Deus no céu sabe que eu posso morrer aqui mesmo nessa plataforma. Você deve se dar conta das coisas, é tremendo. Quando você vê a Deus descer do céu, alguém pode ver Deus? Deus é Espírito. Mas o que o profeta quer dizer? Quando você vê Deus do céu mostrar-se diante de grupos e declarar a si mesmo, manifestando, amém, irmãos? Desce do céu, manifesta. E os sinais seguem, amém, irmãos? Os sinais seguem aquela manifestação de que desceu. Mas eu não posso ver aquele Deus descendo. Eu só posso ver a manifestação daquele que está com Deus, amém, irmãos? Ver diante de grupos e declarar-se assim como sempre o tem feito. Isto é a verdade, com esta Bíblia aberta diante de mim. Então nós observamos que Cristo é Deus em outra forma. Entendendo? Deus, Ele trabalha assim. Ele é Senhor, Ele é Jesus, Ele é Cristo. Certo? Os irmãos entendendo? Mas quando Ele aparece aqui, você diz, pastor, se Jesus é Deus e Cristo é Deus, então por que 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 diz, e o mesmo Senhor desce do céu? Claro, desce do céu mesmo, desce. Mas quando Ele desceu numa unção. Ele desceu ungindo o ministério. Os irmãos entendendo? Esta aparição, que ninguém pode ver, mas só pode entender por revelação, é esta vinda. Amém, irmão? Mas quando Jesus, aí sim, na hora que Jesus vir nos ares, não vê Cristo. Na hora que Jesus vir nos ares para encontrar com a noiva, nós veremos Ele como Ele? Como é que você vê Cristo? Você não pode ver Cristo. Cristo é um céu. Mas quando Jesus, aí é outra coisa, quando Jesus vier nos ares, nos arrebatar, nos encontraremos com Ele nos ares e veremos Ele como Ele é. Nós não veremos Cristo, veremos Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então as pessoas estão erradas no seu conceito desta aparição, misturando, interpretando mal esta vinda e fazendo com que as pessoas ficam também desnorteadas, porque fazendo isto, fazem as outras pessoas perderem as suas esperanças, porque sabendo que ainda há misericórdia, há sangue no propiciatório, Deus ainda está tratando conosco. Esse hino que o irmão Pedro cantou aqui primeiro, eles não estão cantando mais não, irmãos. Breve vem, como é que você cantou? Qual hino você cantou primeiro? Breve virá, não estão cantando mais não. Eles não estão cantando isso mais. Breve virá. Eles não estão cantando isso mais. Eles não estão cantando isso mais. Todo hino que fala sobre Jesus Cristo vem, eles não estão cantando mais. Porque para eles já veio. Já veio. Ora, irmãos, eu tenho que entender o que veio. Amém, irmãos? Eu tenho que entender quem é que veio. Se ele veio com a aparição de uma unção para ungir um ministério, eu creio nisso. Mas que ele veio nos ares, numa nuvem para arrebatamento, não creio ainda. Não creio. Não creio de forma alguma. Porque este é o grande mistério. Este é o grande mistério. Cristo na sua igreja. Amém, irmãos? A esperança da glória. E como é que Cristo está na igreja? Eu posso perder a esperança? Então eles estão interpretando mal. Quando pega a nuvem é quem? O anjo forte desce do céu vestido numa nuvem, e o arco celeste está sobre a sua cabeça. Quem foi que fez o arco celeste? Quem foi que formou a peruca? Quem foi que formou a cabeleira branca que você vê lá no quadro lá? Quem foi? Foi os 7 anjos. Amém, irmãos? Aqueles 7 anjos coroaram Cristo. A noiva nem coroou ele ainda. Como é que pode ser arrebatamento, vinda de rapto para arrebatamento, se a noiva não coroou ele ainda?
Porque para coroá-lo, ela terá que estar sentada do lado dele como rainha. Amém, irmão? Isso será no milênio. Não, os anjos coroou com sua glória. Aí os anjos o coroou. Amém, irmãos? Aí os anjos coroou. Aí o profeta diz: quem era esse? Ali está Jesus, a deidade suprema. Amém, irmãos? O supremo juiz de toda a terra. Ali era ele, claro que era. Era ele, sim. Era ele, sim. Sim. Mas o que era aquilo? Ele estava vindicando a quem? O William Branham? Não, a coluna de fogo que vindicou o William Branham. A coluna de fogo, essa que você vê no quadro ali, vindicou o William Branham quando estava aqui na terra. A coluna de fogo vindicou o seu profeta, como a coluna de fogo vindicou Moisés. A coluna de fogo vindicou o William Branham. Mas quando aquela nuvem aparece com 7 anjos formando a sua cabeleira, coroando ele com aquele anjo do pacto, com aquele arco-íris, o anjo do pacto, o anjo do concerto, então era eles coroando de glória. Amém, irmãos? De glória, porque aqueles anjos não subiu da terra para coroar lá em cima, veio do céu. Amém, irmão? Mas a noiva o coroará ele no fim, diz o profeta. Amém? E para ser coroa, ela tem que ser rainha. Então ele terá que vir no milênio, depois dessa boda do cordeiro nos ares, depois dessa reunião da trombeta nos ares, onde terá 3 anos e meio com Jesus, não com Cristo. Amém, irmãos? Com Jesus, não com Cristo, porque Cristo já desceu. Amém, irmãos? Cristo já desceu para ungir uma noiva, um ministério e uma noiva. Mas quando ele vier nos ares, nós veremos Jesus. Porque Cristo, a unção, ninguém pode ver. Quem é, irmãos? Então nós estaremos com o Senhor para sempre. E depois que terminar aqueles 3 anos e meio de boda, presta atenção, desce para a terra. Como quando ele desce para a terra com ela se torna rainha com ele. Porque no reino milenial, ele se assenta no trono de seu pai, Davi. Quem é, irmãos? Filho de Davi. Então ele se assenta no trono. E ela vai estar sentada onde? Ela terá uma coroa, não tem, irmãos? Quando tem um rei que é casado com a rainha fica sem coroa? Não. Os irmãos entendendo? Agora, quem coloca a coroa na cabeça de um rei? É ele mesmo? Não. Alguém coloca a coroa na cabeça do rei. Aí o profeta diz: e a noiva o coroará no final. Amém? Os irmãos entendendo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus. Vamos agradecê-lo no nome do Senhor Jesus.